Fala, meus queridos! Como é que vocês estão? Aparentemente o clima esquentou entre aquela vagabundagem que governa o Brasil e a bandidagem institucional que governa a Venezuela. Será que esquentou mesmo? O ponto que vem se alastrando há alguns dias é o seguinte: a diplomacia da Venezuela se transformou num show de insultos contra a diplomacia brasileira, em especial contra o Celso Amorim e o alcoólatra. Mas por que isso está acontecendo? Devemos sempre lembrar que tudo aquilo que está sendo mostrado e divulgado geralmente não é algo que esteja dentro dos planos da comunada da esquerda. Porque veja só o que aconteceu. A Guarda Nacional, pessoal específica, a polícia bolivariana comandada por Maduro, do mais absoluto nada resolveu fazer uma publicação na conta oficial do governo, postando uma indireta barra ameaça ao Cachaça. Será que aquela amizade de longa data, que foi inclusive objeto de campanha do Lula, dizendo que, se eleito, reforjaria as relações com a Venezuela como se esse país fosse um grande parceiro comercial do Brasil? E um dos primeiros atos do alcoólatra foi justamente convidar o Maduro para vir ao Brasil, e o recebeu com um grande tapete vermelho, toda a pompa, como se fosse Maduro um líder de relevância mundial. Inclusive, você e eu e todas as pessoas que nós conhecemos pagamos essa conta aí, e custou caro, meu amigo. Aí eu te pergunto o seguinte: será que esta bela relação de broderagem entre Lula e Maduro ficaria estremecida após um suposto veto de entrada da Venezuela no BRICS? Coisa que nós sabemos muito bem que basta uma palavrinha de Vladimir Putin ou de Xi Jinping para que o Lulelê voltasse atrás na dita suposta decisão de veto. Mas vamos imaginar que realmente o Cachaça vetou mesmo o bandido do Maduro. Não te parece muito pequeno para que uma relação como a que Lula e Maduro levam ao longo desses anos todos fosse estremecida por apenas um simples veto temporário? Certamente há algo a maior por trás de tudo isso, algo que não está sendo dito, ou quem sabe até foi dada uma pequena letrinha para nós brasileiros. Essa ameaça da polícia pessoal, a polícia bolivariana do Maduro, não poderia servir para o Cachaça, o alcoólatra gestor do Brasil, utilizar de argumento para criar algo que ele, Lula, possa controlar diretamente? O que você acha? Deixe a sua opinião, por favor, eu quero dar uma lida. Então vamos descobrir como que a situação chegou a esse ponto e o que significa tudo isso para nós. Significa, por exemplo, que essa ameaça, suposta ameaça ao Lula, serviria para que ele então fosse até o Congresso Nacional e utilizasse disso para criar a sua própria Guarda Nacional nos modelos de Rússia e da própria Venezuela? Ou você acha que, por exemplo, isso daí é só uma briguinha diplomática, um dedo doído, um carretel ardido entre Lula e Maduro? Escreve aí a tua opinião, por favor, e também dá o teu like, meu amigo. É muito importante que você colabore com o like, colabore até mesmo com seu comentário, compartilhe este vídeo. Se você quer e puder, é claro, colaborar financeiramente aqui para o canal, você pode fazer uma doação aqui através do Pix. E o Pix é o e-mail doeparowill@gmail.com, ou também através do botão Valeu Demais. Então espeta o botão no like, compartilhe o vídeo, faz um comentário e vem comigo. Vamos primeiro na notícia e depois eu dou a conclusão aqui para vocês. Venezuela escala tensão com montagem de Lula e bandeira do Brasil na internet. Quem mexe com a Venezuela se dá mal. Sócio se dá mal por quem empresta dinheiro para a Venezuela. Bom, a foto é essa daí, que inclusive já foi apagada. É dito aí na mídia que a crise diplomática entre os dois países aumentou depois do veto, como eu expliquei bem no início. Então, em resposta
a Polícia Nacional Bolivariana, a guarda pessoal específica comandada pelo Maduro, publicou essa foto aí que vocês estão vendo. Dá para ver claramente que é o Cachaça aí na foto, né? O perfil oficial da Polícia Nacional Bolivariana, Guarda Nacional do Maduro, compartilhou esse post com a legenda de soberania, marcando até um sujeito aí que é o ministro do interior lá da Venezuela. O governo venezuelano convocou o seu embaixador em Brasília, como eu falei alguns dias atrás, para prestar informações em razão das críticas feitas pelo braço direito do Lula, o Celso Amorim, que age como um chanceler, mas ocupou oficialmente o cargo de assessor especial do governo brasileiro para assuntos internacionais. A Venezuela chamou o Celso Amorim de mensageiro dos Estados Unidos, do imperialismo americano, acusou o Brasil de interferir em assuntos internos da Venezuela no que diz respeito às eleições e postou essa mensagem, essa foto ameaçadora, que foi apagada no dia de hoje, 2 de novembro. Mas a tensão permanece, meu amigo. Tensão? Será que é realmente apenas isso? Será que essa é apenas uma bateção de boca diplomática? As chamadas autoridades venezuelanas têm atacado membros do governo brasileiro. E apesar da dita foto, o Lula tem sido preservado. Claro, né? O Lula não disse uma letra contra o Maduro. Até esse criminoso aí dizendo que o Brasil tenta se passar por vítima e viola a carta da ONU. Olha só, cara, que doidice. Considera incompreensível a declaração do governo brasileiro, uma resposta que tá faltando só dizer assim: Maduro, pelo amor de Deus, me possua, me tenha. É uma declaração bem vexaminosa, vou mostrar já já. O Ministério das Relações Exteriores da Venezuela diz que o Brasil tenta enganar a comunidade internacional, fazendo-se passar por vítima numa situação na qual claramente age como vitimizador, como agente, como se estivesse cometendo um crime. Então o Itamaraty resolveu que tinha que responder. Afirmou que o órgão internacional brasileiro está surpreso com o tom ofensivo dos ataques. Brasil, inclusive, como diz essa notícia aqui, critica escalada retórica e ataques pessoais do governo Maduro. E aí está a nota integral do Itamaraty. O governo brasileiro constata com surpresa o tom ofensivo adotado por manifestações de autoridades venezuelanas em relação ao Brasil e a seus símbolos. Esses ataques não correspondem à forma respeitosa com qual o governo brasileiro trata a Venezuela e o seu povo. Já começou a choradeira, para variar, mas esperar o quê por parte do governo do Cachaça? O Brasil sempre teve muito apreço ao princípio da não intervenção e respeita plenamente a soberania de cada país, em especial a dos seus vizinhos. Que nota bem covarde essa, né? Mas o Lula é um alcoólatra covarde mesmo. E isso tudo me parece estar dentro do planejamento deles, que eu vou mostrar aqui já já e você vê se faz sentido ou não. E finaliza dizendo assim que as parcerias devem ser baseadas no diálogo franco, no respeito às diferenças e no entendimento mútuo. Não te parece muito estranho que algo tão pequeno tenha se transformado nessa tempestade toda? Até o braço direito do Lula, o Celso Amorim, foi na Comissão de Relações Exteriores se explicar. O governo brasileiro, através da mídia como um todo, foi dizer assim que o fracasso subiu a cabeça do Maduro. Te parece razoável pessoas de dentro do governo do Lula falando esse tipo de coisa na mídia, ainda que de forma anônima, a respeito da menina dos olhos do Lula, que é a Venezuela e em especial Maduro? Não parece fazer muito sentido, né? E para fechar essa confusão fake toda com chave de ouro, Maduro avisou ao governo que não quer Lula e nem Celso Amorim pisando na Venezuela, nem pintados de ouro. Acabou o amor. Maduro avisou ao seu governo que não quer Lula e nem Celso Amorim lá na Venezuela. Rompeu de vez. É o que diz essa reportagem aqui. O Celso Amorim defendeu as suas próprias gestões na Venezuela em audiência na Comissão de Relações Exteriores na terça passada, mas não classificou a Venezuela como uma ditadura. É lógico. Afirmou que teve quebra de confiança porque o Maduro não apresentou as atas de votação lá da função da eleição. Tá tudo muito
tudo confuso, não é, meu amigo? Tá tudo muito complicado. Ora é o BRICS, ora é a eleição, ora é o Celso Amorim, que realmente diz o Maduro que é o cara, o porta-voz dos Estados Unidos. É muita confusão e muita tempestade para coisa pequena. Pois bem, dito isso tudo, eu vejo a coisa mais ou menos assim. Me parece que o Lula está tentando formular um modo de dizer que a segurança dele tá meio que em risco, que ele tá correndo algum risco disso, risco daquilo. Teve até a confusão aí com o avião. Beleza. Há alguns dias atrás, o Lula se reuniu com os governadores para fazer aquela modificação na Polícia Rodoviária Federal, que ficaria se chamando Polícia Ostensiva Federal e ficaria sujeita à União. União, entenda, a Presidência da República e ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Me parece, então, razoável a gente observar o seguinte, que o Lula esteja utilizando isso, uma suposta preocupação com a segurança dele ou com segurança nacional, como uma forma de justificativa para expandir o seu poder em cima de uma polícia específica, dizendo que a centralização do poder das forças de segurança, isso incluiria a criação de uma polícia nova, que já tem uma emenda à Constituição, ou melhor, um projeto de emenda à Constituição, para fortalecer as polícias nacionais, uma polícia de pronto atendimento. E isso se transforma, como mostrei há alguns dias em outro vídeo, uma espécie de guarda nacional subordinada diretamente, como está dito lá na PEC, à presidência da República. E agora vem o pulo do gato, porque esse tipo de situação em países como o Brasil, que tem essas democracias, né, como democracia como a da Rússia, como a da Venezuela, uma república popular como a da China, justificaria então a necessidade de um aumento da segurança. E isso não é algo novo, algo que está sendo inventado pelo Lula, muito pelo contrário. Muitos regimes, os que eu citei, Rússia, Venezuela, China e por aí vai, sempre buscam mais controle dentro das chamadas operações internas. O Lula, por exemplo, já mencionou a criação de uma Guarda Nacional mais ligada, subordinada diretamente ao governo federal e que poderia ser utilizada para lidar com situações que envolvessem a segurança do país e até mesmo servir de apoio às polícias estaduais e por aí vai. No entanto, é um movimento que desperta suspeita, é claro, senão a gente não estava falando disso aqui. E é lógico que isso pode vir a ser explorado politicamente para sufocar protesto e perseguir pessoas sem vincular, por exemplo, um ministro ou um juiz ou um ministério. Essa polícia teria autonomia investigativa, inclusive a dita PEC da Segurança Pública modifica até mesmo as atribuições da Polícia Federal de coisas que a própria PF já faz hoje em dia. E a justificativa que o governo costuma dar para essa expansão de poderes seria pela necessidade de responder às ameaças à segurança. Lembram das milícias digitais, do tráfico e tudo quanto é tipo de bandidagem que está citado lá na dita PEC? Eu até mostrei aqui para vocês. Esse tipo de polícia, essa Guarda Nacional, serviria inclusive para proteger chefes de Estado que viriam quando vão fazer turismo e vêm até o Brasil para conversar com o alcoólatra. Serve até mesmo de argumento para dizer, tá vendo só? Tem que criar essa polícia bem específica, que em resultado serve somente para criar uma polícia para perseguir opositores. E então, no final das contas, o que me parece mesmo é que a Venezuela está utilizando essa função toda junto com o Lula para servir de argumento para que essa PEC venha a ser aprovada o quanto antes. E aí, meu amigo, aí nós estamos lascados. Aí o Lula não sai mais do poder mesmo. Uma polícia específica de perseguição ao opositor na mão do PT, o que você acha que vai acontecer? Aí sim, acabou de vez, acabou com o Brasil, acabou com a liberdade e fica muito mais difícil um combate nesses termos aí. Tem um órgão específico para ir atrás das pessoas, não dependendo de decisão de juiz, nem de Xandão, nem de ministro nenhum.
Até porque, meu amigo, historicamente falando, vários regimes autoritários, para dizer o mínimo, compostos por ditadores na maioria das vezes, usam de preocupações, supostas preocupações com a segurança de membros do governo, segurança nacional, para se valer de uma justificativa para se criar uma polícia específica ou para fortalecer um esquema de segurança diretamente subordinada ao governo central ou à figura do presidente da República, no caso, infelizmente, o Lula. Só que isso é só para fortalecer o controle interno e apertar ainda mais as pessoas. Pelo visto, essa situação é bem mais do que preocupante. Não é simplesmente uma loucurada ou algo que começou sem fundamento algum. Eu, pelo menos, vejo desse modo. E quero saber a tua opinião. O que você acha? Você acha que isso tudo é parte do plano do Lula para poder aprovar essa PEC e criar essa polícia específica aí, essa guarda nacional dele? Ou você realmente acredita que é só uma discussão entre dois brother aí, a broderagem deles não tá rolando como deveria, e então o Maduro ficou doido e resolveu se queixar na mídia aí para avacalhar geral o movimento? Eu não acredito nisso, mas quero saber o que tu pensa. Então, meu amigo, eu peço o teu like, é muito importante. Compartilhe este vídeo. Se não for inscrito, inscreva-se aqui no canal. Você pode doar aqui no Pix. E o Pix é o e-mail doe-para-will@gmail.com, ou também doar através do botão Valeu Demais. Compartilhe este vídeo aqui, meu amigo. Fiquem com Deus. Um beijo no seu coração. Até a próxima. Valeu, falou. Tamo junto. Tchau, tchau.